presencia de Dios ahí donde tú estás. Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Essa é a nossa aula de número 11, com o tema verbos. O primeiro verbo é o verbo ser. Sou. Você é. O segundo verbo é o verbo estar. Normalmente, pessoal, a gente não utiliza esse sinal, a gente utiliza o sinal de viver, tá bom? O terceiro verbo, utiliza com essa configuração, é o verbo ter. O quarto verbo é o verbo querer. Querer. O quinto verbo é o verbo poder. Pode. O sexto verbo, o verbo saber. Saber. Faz esse movimento, saber. Saber. O sétimo verbo é o verbo entender. 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 O oitavo verbo utiliza essa configuração e esse movimento, é o verbo precisar. Ó. Precisar. Precisar. O nono verbo, o verbo aprender. Aprender. O décimo verbo é o verbo conseguir. 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 O 11º verbo é o verbo conhecer. Conhecer. O 12º verbo é o verbo chorar. O 13º verbo é o verbo falar. Use essa configuração, verbo falar. Olha, essa configuração para indicar falar. O 14º verbo é o verbo contar ou dizer. Contar, dizer. O 15º verbo é o verbo conversar. Conversar. O 16º verbo é o verbo fazer. Fazer. Eu agradeço a todos que assistiram. Pratiquem em casa e não se esqueçam, curtam, pratiquem e se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Até a próxima.